Afinal, o que é melhor, ler o livro ou assistir o filme? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você ainda não é inscrito, não deixe aí de se inscrever e ativar as notificações para que mais conteúdos cheguem a você e também cheguem a outras pessoas, né? Para que a plataforma entenda que esses vídeos são interessantes para outras pessoas também. Eu quis falar dessa questão não para defender o outro lado, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu não gosto de ficar nessa, né, de defender bandeira de né, um dos lados, geralmente. Né? Quando tem duas bandeiras, eu vou ficar com uma. Não, não gosto dessas coisas. Né? Eu gosto, né, de entender a questão para tentar resolver o problema para mim, certo? Então, de antemão, já respondo, né? Isso aí é você que decide, né? Se você acha melhor ler o livro ou ver o filme. O que eu vou dizer aqui nesse vídeo é justamente a vantagem de se assistir os filmes, certo? É, vamos lá. O Senhor dos Anéis, por exemplo. Né? Claro, muita gente conhece o Senhor dos Anéis. Muito provavelmente você também já ouviu falar, ou já leu, ou já viu o filme, enfim. Eu tive contato primeiro com os filmes, logo quando foram lançados. Eu me lembro muito bem. Né? Eu tinha um aparelho de VHS, né? Na casa da minha mãe, eu tinha lá. E aí, meu tio alugava as fitas para assistir lá em casa. E aí, ele alugou também O Senhor dos Anéis. E aí juntava todo mundo, a família toda para assistir, né, que morava com minha mãe ao lado da casa da minha avó. E aí meu tio morava com minha avó. E aí juntava a galera para assistir, né? E aí foram lançando e foi alugando, a gente foi assistindo. Eu realmente fiquei fascinado com aquele negócio. Eu era garoto ainda, né? Mas eu achei realmente incrível. Gostei muito do filme, já gostava muito daquele gênero de filmes. E só muito depois, muitos anos depois, que eu fui ter acesso aos livros. E eu já comecei com o Silmarillion. Né? Para vocês terem uma noção, eu tive contato direto, eu já sabia da existência, é claro, dos livros, mas eu tive contato mesmo quando o padre Paulo Ricardo lançou um curso sobre o Silmarillion. E aí foi que eu comprei o Silmarillion e li, e daí dei sequência, li os outros, né? Os outros livros da franquia. Li o Hobbit, li o Senhor dos Anéis, li os Filhos de Húrin. Enfim, aí eu comprei também o Beren Lúthien e a Queda de Gondolin. São esses que eu tive acesso, né, da franquia. E Contos Inacabados, mas Contos Inacabados eu deixei inacabados, eu não li. Li uma coisa ou outra. Enfim, mas qual é o caso? O filme me levou ao livro, de certa forma. Mas qual é a diferença das duas coisas? Porque muita gente diz por aí que não é bom a gente ver o filme primeiro para não estimular, estimular não é a palavra, né? Mas para não impedir que a gente imagine de forma livre quando está lendo. Tudo bem, faz sentido, né? Porque se eu já vi o filme, eu não vou ler o livro imaginando Frodo com outra cara, senão com a do ator que interpretou ele no filme, né? Isso aí já faz com que a minha imaginação não se esforce muito. Mas veja, quando a gente ouve aquela história que o professor Olavo falou, né, do Lines, de que quem é mais inteligente é aquele que tem mais figurinhas, né, que decora mais figurinhas, que vê mais figurinhas, todo tipo de figurinha, né, faz com que a pessoa fique mais inteligente. O fato de nós assistirmos muitos filmes, isso pode ajudar ao invés de atrapalhar. Eu falo por experiência própria. Eu sempre tive um defeito de imaginação, um problema de imaginação. Por ter assistido muitos desenhos na infância, muitos mesmo, né, desenhos de todo tipo que vocês imaginarem, eu já assisti. Eu tenho uma certa dificuldade de imaginar os livros, quando estou lendo, com personagens 100% humanos. Sempre tem algum personagem que é um pouco mais desenho, uma animação do que o humano. Não é uma confissão aqui para vocês. É claro, isso fruto do que eu vivi, do que eu experimentei quando eu era garoto, quando eu era jovem. Né? Jovem, né? Como se eu fosse velho. Quando eu era criança, né? Porque eu ainda sou jovem. Mas enfim. Então, quando eu vou ler um livro, eu passo por essa experiência, né? De misturar um pouco o que eu estou imaginando de imagem real com animação. E no fundo, isso não há problema. Porque o que permanece do livro da gente é aquilo que de fato a gente conseguiu imaginar. Então, o que o escritor coloca é uma experiência humana, muitas vezes uma ideia, certo? E aquilo vai permanecer na gente se a gente conseguiu imaginar bem.
Porque, veja lá, o que que é mais fácil de você se lembrar de uma fofoca ou, sei lá, de uma fórmula da física, da matemática, né? Coisa muito abstrata, certo? Você lembrar de cola e sem ter a imagem dos signos, né? O delta, o x e tal, isso ali fica por causa da figurinha que você viu, né? Mas sei lá, uma teoria, né? A descrição de uma lei da física, o que é mais fácil, né? A fofoca, é lógico, porque na fofoca você imagina os personagens que estão ali envolvidos. Então, o que você conseguiu imaginar fica melhor na sua memória do que as ideias abstratas. Então, as ideias abstratas dos livros, elas permanecem quando a gente consegue dar vida a elas e imaginar, certo? Independente se está imaginando com gente ou com animação, né? Não interessa. Mas beleza, né? Esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Eu percebi que nos últimos 2 anos, mais ou menos, eu tenho assistido muitos filmes. Muitos mesmo. Eu assistia filmes antigamente, né? Eu tinha um aparelho de DVD, depois do VHS veio o DVD, e eu comecei a assistir filmes. Só que a questão do DVD era limitada, né? A quantidade de DVDs mesmo que a gente tinha, né? E tinha que comprar e tal, ou emprestar para alguém, pegar emprestado, enfim. Hoje com a internet, com plataformas de streaming, com plataformas até gratuitas, como o Mercado Pago, né? O Mercado Livre, a gente tem uma infinidade de filmes disponíveis à nossa mão, né? À mão mesmo, porque eu assisto no celular, né? Eu assisto muito mais no celular do que no computador, na TV, né? E aí eu tenho assistido muitos filmes de uns 2 anos para cá. E o que que eu estou percebendo em mim? Eu estou percebendo que agora a minha leitura está melhor. A minha leitura, né, de literatura, de ficção, o que seja, está melhor. Por quê? Eu tenho mais repertório imaginativo. Eu tenho mais figurinhas na minha imaginação. Eu tenho muito mais outros personagens, outros atores que eu não conhecia. Atores que eu já conhecia, só que com roupas diferentes, interpretando personagens diferentes, de épocas diferentes, lugares diferentes. Então, eu estou aumentando o meu repertório imaginativo com as figurinhas que eu estou assistindo. Eu estou assistindo uma infinidade de filmes também, agora filmes de variados gêneros, né? Tanto que eu estou descobrindo que eu nem gosto tanto de filme de fantasia como eu achava que gostava, né? Porque eu só assistia isso praticamente. Assistia outras coisas, mas focava nisso. Agora eu estou percebendo que gosto mesmo, está despertando gosto, o sabor por assistir outros gêneros de filmes. E quero trazer mais filmes aqui também para o canal, né? Analisar como eu fiz com o Paixões Paralelas, né? Voltado para a crise dos 30. Eu quero falar mais da crise dos 30 com filmes aqui, certo? E talvez uma ou outra coisa ligada a outros assuntos, mas com as imagens dos filmes. Eu estou gostando de fazer isso. Então, eu estou percebendo esse movimento, essa diferença na qualidade da minha leitura por causa dos filmes. Então, veja, se eu levantasse a bandeira de que não, é melhor ler os livros, porque eu não quero sugestionar minha imaginação. Minha imaginação tem que ficar livre para eu imaginar sozinho. Tá, tudo bem, tem sua razão de ser. Mas é muito mais fácil eu já ter um repertório imaginativo para que a finalidade do livro, que é fazer com que uma ideia, uma experiência humana permaneça em minha memória, de fato aconteça. Se eu já tiver a imaginação, né, se eu já tiver na memória imagens que vão me servir de atores para a peça de teatro que eu estou montando na minha cabeça ao ler, isso fica muito mais fácil. Pelo menos para mim tem ficado mais fácil, né? Eu estou percebendo isso. Então, eu quis fazer esse vídeo não para quebrar um tabu ou para levantar uma bandeira, mas para chamar a gente para reflexão acerca das experiências que nós vivemos. A gente não precisa ficar levantando bandeira porque o intelectual XY falou que isso é uma verdade, pronto, acabou, né, está definido. Né? Ou então, isso é um tabu, eu rejeito totalmente. Não, não é bem assim. A gente tem que experimentar. Né? A gente tem que experimentar para poder saber se aquilo vai funcionar de fato comigo ou não. Certo? É mais ou menos por aí. Porque, claro, os intelectuais, eles sabem do que estão falando, eles sabem do que estão dizendo. Mas se nós tomamos essas falas, essas máximas, como dogmas, né, o que vai acontecer com a gente? A gente não vai crescer intelectualmente. A gente não vai aprender com eles. A gente vai se tornar um papagaio deles, que repete o que eles dizem, mas não fazem o que eles dizem que deve ser feito. Né? Isso acontece muito também. Tá? Então é só um alerta para que a gente experimente antes
de sair cagando regra para as pessoas, né? E o pior, né? Cagando regra para a gente também, tá? É para a gente experimentar, porque os filmes foram benéficos para mim, têm sido muito benéficos e claro, vou continuar assistindo muitos filmes, porque isso está me fazendo bem, está fazendo bem para a minha imaginação, está me ajudando a ler melhor. E é claro, se eu leio melhor, o livro vai permanecer na minha imaginação. E, quem sabe, né, um livro eu consiga imaginar do zero, né, consiga de fato imaginar o livro todinho, de cabo a rabo. Né? Isso é um trabalho que deve ser feito, né, de forma contínua. Né? Até porque essas pessoas que falam isso viveram numa geração anterior onde os filmes estavam começando a surgir. E o que acontece? Essas pessoas que estavam começando a ver filmes, elas já liam muitos livros. Convenhamos, a nossa geração, né, quem tem minha idade, não lê muitos livros desde sempre. Não lê. Né? Pode ter sido uma pessoa que teve contato mais cedo, é óbvio, né, mais cedo do que eu com os livros, pode já ter lido muito mais livros do que eu, sim, mas não é o tipo de leitor que, sei lá, de 20, 30 anos atrás, era jovem e já lia muitos livros. Né? Nós estamos falando de experiências totalmente diferentes. Nós estamos entrando no mundo dos livros depois de já termos contato com o mundo dos filmes, com o mundo dos desenhos, certo? Então, experiências diferentes exigem é, 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 movimentos diferentes, né? Causam consequências diferentes. E por isso que eu quis fazer esse vídeo, tá? Era só isso que eu tinha para falar para vocês e espero que vocês tenham não só gostado do conteúdo, mas digam aí nos comentários se vocês passaram por essa experiência, né? Se vocês já leram algum livro depois de ter visto o filme, não só o filme do livro, né? Mas qualquer outro filme que ajudou vocês a imaginar. Né? Um outro exemplo, né? Quando eu li Crime e Castigo, eu não imaginei todos os personagens do zero, né? O, o, o Raskolnikov, sim, né? O Raskolnikov foi um personagem que eu tentei imaginar ali, esforçando com a descrição que estava no próprio livro. Mas, por exemplo, é, a irmã do Raskolnikov, eu me esqueci o nome agora, eu já imaginei como sendo aquela atriz que... Eu não consigo me lembrar os nomes assim, esses nomes difíceis. A atriz que fez a mulher do Orgulho e Preconceito, a protagonista lá do Orgulho e Preconceito, que é a mesma do Piratas do Caribe. Né? A irmã do Raskolnikov, para mim, foi ela. E aí, a mãe do Raskolnikov, que é a mãe dessa moça também, já foi a Glória Pires. Né? As coisas que vêm na mente, começa ali uma descrição e aí já a imaginação já, com uma descrição ou outra, né? Uma característica ou outra, a imaginação já desperta logo para essa, pronto, vai ser essa daí. Ah, mas tem uma característica ali que não bateu, não interessa. Essa que casou bem com o personagem vai ser essa daqui. A minha leitura geralmente é assim. Né? Então, até hoje, eu lembro de algumas cenas do Crime e Castigo por conta desses personagens. E aí eu tenho uma imagem viva do Raskolnikov que eu criei do zero a partir da descrição. Sim, né? Não tem um personagem, um ator específico para ser na minha imaginação. Né? O Raskolnikov, como foi. Então, né, ficou vivo dessa forma. Claro, um livro gigantesco como aquele não ficou vivo inteiro na minha imaginação. Não fica. Né? E com o passar do tempo, eu vou me esquecer de muito mais coisas. Só que as coisas que eu consegui imaginar bem do livro, e na medida que eu falo isso aqui para vocês, eu me recordo de algumas coisas, eu me recordo de algumas cenas que eu consegui visualizar na minha imaginação, né, elas vão permanecer por muito mais tempo. E quando eu for fazer uma releitura do livro, essas coisas que ficaram vivas, elas ficarão cada vez mais encarnadas. Porque a releitura faz isso com a gente. Não é? Faz com que o que estava vivo permaneça, não é? E outras coisas que passaram batidos comecem a criar vida também na nossa memória. Tá bom? Muito bem, então era isso que eu tinha para falar para vocês. Não deixem aí de curtir esse vídeo, certo? De escrever um comentário e de conferir os links também na descrição do vídeo, tá bom? Para você entrar no grupo de estudo do Depósito da Fé, que é um grupo de estudos das Sagradas Escrituras. Você pode também me presentear com um livro, né? Tem aí o link da minha lista de desejos da Amazon e pode contribuir com esse canal, tá bom? 5, 10 reais, o que você quiser, ajuda aqui para fazer que esse canal permaneça, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.